abençoado, povo iluminado! Aqui fala Dona Brito, eu sou coach terapeuta, eu sou palestrante e transmissora de boas notícias. E esse é o nosso programa Dona Brito Convida, com uma convidada hoje muito especial, o nome dela é Tânia Mara, e nós vamos falar sobre muitas coisas. Entre elas, quero ver se você sabe, ictiose. Conhece essa palavra? Já, depois da vinheta. Nós estamos de volta com o nosso programa Dona Brito Convida. E a nossa convidada de hoje é a Tânia Mara, tem 40 anos, é casada, 2 lindos filhos. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana. Nós vamos falar sobre preconceito, autoestima, superação e, acima de tudo, fé. Tânia Mara, seja bem-vinda, querida! Obrigada! A Tânia não tá sozinha, ela tá acompanhada pela sua filha caçula, Beatriz, que tem uma participação toda especial, né, Beatriz, no programa hoje. Beatriz tá linda com esse vestido florido. Minha cara esse vestido. Se mal um cadinho, eu pegava ele emprestado. Mais um cadinho, Bia. Você me emprestaria se desse em mim ou não? Não! Oh. Sinceridade é tudo, gente. Eu adoro pessoas sinceras. Eu falo nada, já resolve, né? Já deixa tudo resolvido. Tânia Mara, que história, hein? Que história. Que história. Aos 32 anos de idade, a vida te surpreende com um grande desafio. Verdade. Conta pra gente como que foi isso. Nossa, é tanta coisa pra contar, mas assim, a Beatriz é a minha segunda filha. Então, depois, né, de quase 10 anos, ela nasceu, a diferença dela pro meu filho. E assim, eu passei mal na gravidez, mas não descobriram nada, eu melhorei. E quando ela nasceu, veio aquele susto, depois de um parto muito difícil. No outro dia que veio o diagnóstico, que ela nasceu com ictiose lamelar, né? É uma doença, é uma malformação genética na pele, muito rara, né? É um caso em 300 mil. E assim, eu nunca tinha ouvido falar, né, como a maioria das pessoas, eu creio. E foi um susto, porque a gente não está esperando, né, passar por isso, receber uma notícia dessa, principalmente porque é um diagnóstico sem cura para a medicina, né? Durante o pré-natal, tudo Nada. bem? Ninguém... Não, eu passei mal, parei de produzir líquido amniótico, fiquei internada, fizeram diversos exames, mas não mostrou qual era o problema, porque como é na pele, o líquido amniótico, ele deixa a pele de todos da mesma forma. Então, nenhum exame poderia detectar isso. Então, só após o nascimento. Entendi. Só um instante. Só pra... Eu vou fechando a voz. Isso que eu ia perguntar. Vai interferir, não vai? Quer voltar? Não, pode continuar a hora que você falou. Você lembra? Porque ela tava no final do Parou. A última frase que você falou. Brito, para o programa. A última frase. Só depois do nascimento mesmo. A gente pega do pré-natal, então. Eu pergunto. Pré-natal, durante o pré-natal tudo ok? Aí você... Pode ser? Pode. Avisa sua mãe ali, fica. Ela tá falando ali. Pois é. Ela tá despachando, né? A Lili. A Letícia. A famosa. Bela! Oi? Beleza, que sua voz tá saindo. Até sua voz tá saindo. Podemos? Podemos. Gravando.
Tá, então durante o pré-natal, como é que foi? Tudo ok? Alguma surpresa? Não? Quando eu estava com 6 meses, eu passei mal, parei de produzir líquido amniótico, fiquei internada, fizeram vários exames, mas não conseguiram detectar o que era. E porque quando a criança está no útero, por conta do líquido amniótico mesmo, a pele fica de todas é normal, é igual, né? Não é normal, é igual. Então, como a malformação dela é na pele, não tinha como detectar, só após o nascimento. Entendi. E em que momento que você recebeu? O seu parto foi complicado, teve algumas complicações. Conta isso pra gente. Eu entrei em trabalho de parto, eles insistiram em fazer um parto normal, que não evoluía, até pela condição dela, só que eles também não sabiam, né? Sim. Mas forçaram, e depois de mais de 24 horas de um trabalho de parto, eles resolveram fazer a cesárea. Então já estava muito fraca também, bem debilitada, e quando ela nasceu eu vi que ela não abriu, me mostraram ela, mas ela estava toda sujinha e estava de olhos fechados. Aí depois levaram ela, e depois dali, quando ela abriu os olhos, que eles viram principalmente, porque aí a pálpebra dela inverteu, que é uma das características da ictiose. E depois, quando foram limpar ela, que foram vendo a pele dela, que parecia, quando nasceu não era assim. Eles chamam de bebê queloide, que é tipo um filme, que a pele vem envolvida, sabe? Era uma pele bem rígida, tipo, bem rígida mesmo. Entendi. E dali que eles foram ver, mas eu só fiquei sabendo no dia seguinte. Eles só falaram que ela precisava ficar na incubadora, que ela estava com ressecamento na pele, mas não me falaram o que era exatamente. Só no outro dia que eu fiquei sabendo. Então você ficou sabendo no dia seguinte. Como que foi pra você? Porque você não fazia ideia do que estava acontecendo. Como que foi pra você o momento que você ficou sabendo do diagnóstico dela? Como que você recebeu isso? Como que você reagiu a isso? É um choque, né? É um choque você receber... até porque o médico que me passou foi bem frio mesmo e ele não deu expectativa de vida para ela. Então, assim, eu cheguei, olhei aquele bebê bem frágil na incubadora, você já entra numa UTI, aquele monte de aparelho, isso já te deixa nervosa. Aí você recebe um diagnóstico desse, de uma maneira fria. Então, assim, eu entrei em choque, em desespero, mas... acho que não teria uma forma diferente de ficar, né? Não esperaria nada menos que isso. Você imagina, você tem uma gestação até então tranquila, você não fazia a menor ideia do que estava por acontecer. Aí você entra em trabalho de parto, um parto complicado, né, que forçaram ali o parto normal, sem sucesso, 24 horas sentindo dor, 24 horas ali, tanto você quanto ela no sofrimento, né? E aí faz a cesárea e quando você pensa que tudo acabou, você pensa, pronto, nasceu a criança, eu vou pegar meu bebê e vou levar para casa. É isso que toda mãe espera. E aí você recebe essa notícia, inclusive ela foi desenganada pelos médicos de que ela não sobreviveria, não é isso? Sim, várias vezes. Ali foi um processo, né? 2 dias depois eu fui para casa. E ela continuou lá e eu ia todos os dias, né, para fazer a visita, tirava leite, ainda tinha assim, essa questão toda, né, que sair daqui para Niterói todos os dias. Com cesárea, né? Com cesárea. Resguardo, olha isso, resguardo, gente. Tinha que tirar leite, porque lá eles exigiam. Então, assim, no início eu tirava lá, mas era assim, eu estava muito fragilizada, né, emocionalmente. Físico, emocional, tudo, tava tudo fragilizado. Aí no início eu tirava lá, mas era muito complicado, porque devido a tudo, aí depois eu comecei a tirar em casa, congelar e levava todos os dias. E ali durante os 15 primeiros dias eu só ouvia a médica falar, é um bebê grave, não está evoluindo, não temos muito o que fazer, tem que se preparar, e assim, era daí para lá. Era esperar por um milagre? Era esperar. Você tinha essa sensação assim de que... Você teve medo de que o pior pudesse acontecer? Sim, várias vezes. Os primeiros dias eu só chorava. Eu ia para lá, quando eu chegava lá em frente à incubadora, era só para chorar.
Às vezes eu ficava 10 minutos, eu Só não aguentava ficar nem mais tempo. Aí assim, mas as enfermeiras de lá, o que os médicos às vezes eram muito duros, a gente tinha um consolo muito das enfermeiras. Às vezes eu já chegava, quando eu entrava na porta assim, eu já chegava chorando. Nossa. Aí tinha uma enfermeira que falava assim, ah lá, ó, Beatriz, vem a sua segunda mãe, já tá chorando sua segunda mãe. E ficava assim, brincando, porque eu não tinha nunca segurado ela. E elas eram as únicas que seguravam para fazer os procedimentos. Sim. Então, assim, elas ajudavam bastante nessa parte, né? Mas foram dias, assim, ela teve 3 paradas respiratórias durante a internação Nossa. dela. Então, todas as vezes que ela tinha essas paradas, eram os momentos mais Que críticos. você tinha medo. A gente tinha aquela coisa de a qualquer momento receber uma ligação, Meu Deus. né? Porque era o que os médicos passavam, né? Sim. Pra gente. Aí com 17 dias eles derrubaram a incubadora dela no chão, com ela dentro. Nossa! Como se não bastasse todo aquele cenário, né? Ainda fizeram a gentileza de derrubar, claro que acidentalmente. Lógico. Mas, Outro né? susto, Nossa, né? imagina, um bebê, gente, um bebezinho. Outro susto, Muito mas graças a frágil. Deus não teve uma consequência daquilo, né? Além do susto, ela teve uma parada na hora, porque ela tomou um susto, né? Nossa! Mas eles conseguiram que ela voltasse e não teve consequência nenhuma. Graças a Mas Deus. mas teve um dia que foi o dia crítico, que eu acho que foi com 20, 21 dias, que foi quando ela teve a 3ª parada, eu tava lá e a médica virou pra mim e falou assim, bateu no meu ombro e falou assim, vai pra casa e reza. Meu Deus. Assim, essa frase. E olhou pro meu esposo e falou assim, você volta aqui mais tarde. Porque eles não dão notícias por telefone, né? Aham. Só pede, se aconteceu pior, para você comparecer ao hospital. E ali, assim, naquele dia, ela decretou ali, ela achava... Ela mesma, como médica, ela já Achou esperava que que ela não fosse repassada daquele dia. dia. Né? Então, apesar de eu não querer vir para casa, aí chorei, briguei, mas me trouxeram para casa. E ali, assim, Deus fez uma coisa muito linda naquele dia, assim, fez várias coisas, mas eu falo especificadamente naquele dia foi muito marcante, porque foi feito um relógio de oração sem ter marcado. E eu fui para casa da minha mãe e lá foram chegando pessoas orando, sem a gente chamar, sem a gente convidar. Espontâneo. Espontaneamente. Quando não era fisicamente, era por telefone. E deu o horário, Ricardo voltou lá no hospital, voltou para casa e continuava o relógio de oração. E daquele dia em diante, sabe, Deus ali mudou a história dela, porque daquele dia em diante ela começou a surpreender os médicos. Ela começou a melhorar e chegou um dia que eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, eu vou ter que pedir uma liberação especial para você ficar aqui, porque ela está chorando muito, eu tive que pegá-la no colo hoje, porque ela está deixando a minha UTI, fazendo bagunça na minha UTI. E eles davam morfina para ela, porque achavam que era dor. E não era, ela não queria mais ficar. Ela só não queria, ela já não estava mais no ambiente, já não era mais apropriado para ela. Porque ela nasceu de 40 semanas, então ela já estava com quase um mês de vida. Ela não era um bebê prematuro, Não, né? ela não era bebê prematuro. Entendi. E ela foi desenvolvendo com todas as dificuldades. Ela nasceu no peso normal, no tamanho normal, padrão, né? Não normal, padrão. Sim. E ali eu fiquei uma semana com ela. Aí tirou da UTI e fomos pra UI. Que ela ficava no bercinho e eu fiquei lá uma semana até ela receber a alta. Né? Nossa. E aí quando foi pra casa, aí foi outra. Como que foi a saída pra casa? Essa alta dela, como é que... Foi assim, um alívio, né? Nossa! E um medo também na mesma proporção. Porque você não sabia o que fazer. A gente tinha muito medo, né? Parecia a primeira filha, porque apesar de pegar todas as dicas e tal, mas eu tive que aprender, né, a lidar. Era dia 22 de dezembro, nesse calor
abençoado Nossa. de Itaboraí. Verãozão! Verãozão. E a gente não tinha preparo, né, para receber. A gente não tinha De nenhum ar-condicionado em tipo. casa, a gente não tinha carro. A gente Não tinha preparo emocional. Emocional, Não tinha preparo é. clínico. Não foi sabia tudo, lidar com a situação. Tânia, fala para quem está em casa o que explica para as pessoas que estão assistindo o que é ictiose lamelar. O que é isso? Ictiose lamelar é uma malformação genética na pele que não tem cura, apenas tratamentos paliativos. E a principal diferença é que a pele dela tem um processo muito acelerado de escamação. Ela troca de pele muito rápido e é perceptível, porque todos nós trocamos de pele, só que não é um processo perceptível e é mais lento. E o dela veio com essa malformação que dá nisso. E ela não transpira, os poros são fechados. Nossa. E é o que causa assim, muito desconforto no calor. Então, ela não pode pegar sol? Não, não é que ela só não pode pegar sol. Ela não pode ficar em ambientes quentes, porque ela começa a ter tipo que uma insolação sem pegar sol. Mas ela fica mole, fica com dor na barriga, pode desmaiar. Ela fica super aquecida, porque o organismo dela não transpira, então não refrigera, como o nosso, né? A gente está com calor, então a gente começa a transpirar, porque o nosso... Faz a ventilação, Isso, né? o nosso corpo tá ali, ele foi preparado para receber esse calor. E o dela, por ter essa má formação, não está preparado. Então a gente tem que resfriar ele de outras formas. Quer ficar no ambiente refrigerado, banho. E o tratamento consiste em muita hidratação. E hoje em dia também ela toma um remédio oral que ajuda nessa escamação. Foi o que deu uma grande melhorada, né, na pele. Apesar de ser uma droga muito forte, que tem que ser muito bem acompanhado com exames. Ela faz exames de sangue de 3 em 3 meses para poder ver como que tá. Como que o organismo está reagindo, né? Porque é uma droga muito forte. Entendo. Então, é tudo ali um cuidado, né? Que aí às vezes as pessoas acham, mas é só a pele que é diferente. Não. Então, vamos entrar agora em alguns pontos que eu acho muito importante a gente falar para o público. Eu vou deixar... Eu nem sei, é tanta coisa. Por exemplo, você se deparou com muitos desafios, né? Um deles foi em relação ao tratamento. Você não tinha acesso ao tratamento. Como que o SUS funciona em relação a isso? E eu sei que você travou uma guerra com a justiça para que ela tivesse acesso a esse tratamento. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente tá na mesma situação. Você mesmo relatou que, né, conhece muitas pessoas, né, que você teve por através dela acesso a muitas pessoas com o mesmo problema e que não sabe o que fazer. Eu acho que é muito natural isso, né? A gente não se depara com uma situação dessa, não sabe o que fazer. E você travou uma batalha muito forte, ali, ferrenha, com a justiça para que ela tivesse acesso ao tratamento. Como que foi isso? Depois que ela saiu do hospital, lá, ela nasceu no Antônio Pedro. Lá tem o departamento, né, de dermatologia. Mas eu acho que eu passei por tantas coisas lá que eu fiquei assim, meio que traumatizada de lá. Eu não quis... Eu não tinha, assim, o emocional para estar indo lá. E a gente conseguiu uma indicação de uma médica, a doutora Luna, que é professora da UERJ, então ela atende no Pedro Ernesto, né, que é federal. E eu levei numa consulta particular, que há 8 anos atrás foi R$400. Nossa, já era um soco no estômago. Meu Deus. Quase 9 anos atrás, né, já era R$400. E a gente foi nessa primeira consulta particular, ela, né, viu o caso e encaminhou a gente pro Pedro Ernesto, que aí fez os primeiros, acho que 2 ou 3 anos de acompanhamento, 2 anos lá. Como que né, como funciona essa coisa com todas as dificuldades que qualquer tratamento que você faça pelo SUS te oferece, né? Sim. Era complicado, porque eu tinha que ir para lá com ela sozinha,
hospital cheio, não tinha uma ala separada para criança, então a gente tinha que ficar no meio de todo mundo. Nossa, muito desconfortável para ela. Né? Muito desconfortável e até correndo risco, né? Porque como ela não tem a barreira protetora da pele, então ela tem mais facilidade de pegar infecções. Uhum. Então, assim, tinha que ter um cuidado muito grande com isso. Então era muito ruim, às vezes eu ficava o dia todo, às vezes eu não comia, não bebia, porque eu não tinha nem como ir ao banheiro, porque saía eu e ela, um bolsão. Cara, você me contou essa história e eu fiquei assim, estarrecida. A gente bateu um papo antes e quando ela me contou essa história, gente, ela saía de casa sozinha com a Bia no braço, uma sombrinha, né? Debaixo de sol, de chuva, o que tivesse. Ela tava lá. Não tinha carro, não tinha companhia. E ela não comia e não bebia água o dia inteiro para não ter que ir ao banheiro. Porque não tinha com quem deixar a Bia, não tinha como expor ela ao banheiro. Gente, todo mundo sabe o que é banheiro de hospital, não preciso nem falar. Então não tinha como você, era impossível você entrar no banheiro com ela. E não tinha também com quem deixar. Tem limites para o que uma mãe, o sacrifício que uma mãe faz por um filho? Como é que funciona isso? Porque eu fiquei pensando, você se privar de beber água, se privar de comer para não ter a necessidade fisiológica de ir ao banheiro porque não tem com quem deixar. Isso pra mim, cara, me marcou muito na nossa conversa. Me emocionou e me emociona ainda. Porque pra mim é o ápice do amor, do sacrifício, dos muitos que você fez, né? Mas acho assim, na hora acho que é tão natural, assim, você não pesa. Não pesa. Não é que não pese, mas você assim, não vê que você tá fazendo assim. É o que você tem que fazer. É o que tem que ser feito e pronto. Isso, entendeu? Não tinha, porque minha mãe trabalhando, meu marido trabalhando longe, em outra cidade. Então, assim, eu tinha que levar, não podia esperar, né? E ali, depois, a médica dela começou a aceitar o plano de saúde e eu comecei a levar em Copacabana, porque no consultório, aí já deu uma melhorada, Sim. porque era diferente, hora marcada direitinho. Aí assim, aos poucos, né, as coisas iam caminhando. E sobre o processo, eu entrei com um processo administrativo, porque ela tem direito de receber os cremes, a medicação. Não conseguia receber, porque a prefeitura não disponibilizava. E eu tive que entrar com um processo jurídico, entrar no fórum, aí assim, aquela luta toda. Eles continuam não disponibilizando. Nossa. Aí eu peço penhora online, que aí eles tiram o dinheiro da conta da prefeitura, e eu compro a medicação, levo nota fiscal, né, apresento. Nossa. Tem que levar orçamento, assim, aquele processo todo. Toda uma burocracia, né? Toda uma burocracia. Hoje eu falo que depois da pandemia isso melhorou para mim. Porque depois disso virou tudo online agora. Eles até hoje continuam com atendimento online. Entendo. Então eu consigo fazer tudo online. Uhum. Mas até antes da pandemia, você chegou era a me contar que fora. você já quase saiu presa do fórum. Várias vezes. Eu brigava, porque eu chegava lá, perdi o documento, perdi as receitas, sumiu do processo. Aí eu tinha que levar de novo. Às vezes precisava de uma assinatura para liberar o papel para levar no banco. Tá digitando, é 15 dias o prazo para digitar um papel. Mais 15 dias para o juiz assinar. Meu Deus. Aí é 15 dias para não sei quem conferir, depois que o juiz assina. Então, assim, eu não aceitava aquilo, sabe? Eu falava, sim, assim, porque é uma luta diária. Eu É um falava, cuidado diário. Você não dá pra ela ficar ali 15, 30 dias esperando uma coisa acontecer, e sendo que ela tá na situação, dependendo de cuidados, né? Ela falou assim, você leu qual é o processo? Você viu para que é? É uma medicação de uma criança, não sei o que. Eu quero falar com o seu superior. E ali, quer dizer, eu chegava lá e já torciam a cara, Tem que ser uma leoa, né, Tânia? Por isso que muita gente desiste, deixa pra lá. Sim. Porque às vezes não tem a orientação correta. E às vezes também não tem essa força, porque né? Cansa. Nem todo mundo cansa, claro. Você se humilha, você se expõe. Nem todo né? dia eu também, assim, eu já deixei muita coisa pra lá.
como ela tem direito ao cartão do ônibus. Uhum. Aí lá no início eu pedi, demorou quase 6 meses para chegar. Quando chegou, durou só mais 6 meses. Oh, aí tinha que Deus. renovar. Ai, Quando eu fui renovar, foi quando começou a questão da biometria nos ônibus. Sim. Aí falaram que tinha que ter a biometria dela, que E era... A biometria dela é baixíssima, ela para tirar a identidade. Ela tirou no Detran, conseguiram. Mas eu falei assim, gente, eu fico vendo as Não, e pessoas... esses ônibus caindo em pedaço, como é que lê a É. biometria? Né? Não lê. Eu falei assim, eu não vou expor ela a mais isso, porque assim, já entrava no ônibus, todo mundo já ficava olhando. Se a pessoa só fosse ficar lá com o dedinho dela... Sim, sim, sem Então eu ler. larguei pra lá, sabe? Aí tem outras coisas que, assim, transporte de prefeitura pra levar. Aí eu falava que o carro tem que ter ar-condicionado. Sim. Não é luxo, ela é necessidade. Necessidade. Dá licença, volta pra mim na parte do carro de prefeitura. Ah, tá. Ah, Em relação a outra coisa que a gente deixei para lá foi o carro da prefeitura, o transporte para levar para os médicos, né? Eu pedi e falava que tinha que ter ar-condicionado. Teve uma vez que a mulher quase riu na minha cara, Aham. porque assim, achou que eu estava... Era luxenta. né? Tipo assim, tá pedindo e ainda tá exigindo. Mas aí eu deixei pra lá. Então, assim, mas a gente consegue de outras formas, assim... Deus envia muitas pessoas. Muitos recursos. Né? De amigos, de pessoas igual o transporte. A gente tem o Elber, Sim. que assim, sempre ajudou nessa questão. Ele manda um carro dele só pra ela, com ar-condicionado, Todo conforto, cheirosinho. ajuda muito. Então, assim, Deus vai suprindo sempre, abrindo portas. Mas assim, não é fácil porque isso te desgasta muito. Imagino. Sabe? Imagino. Já é um Você já tá numa diagnóstico. situação que não é confortável. Não é confortável para você como mãe ver o sofrimento dela, as limitações dela e ainda ter que se expor a essa situação toda. Me diz uma coisa, que você falou que a moça riu de você porque achou que era luxo, que você estava querendo luxo. Você acha que isso se dá pela falta de informação? Será que ela, de repente, assim, ela não sabia do que... Às vezes a pessoa não sabe do que se trata, não sabe a gravidade do problema. Você acha que é um pouco disso também? As pessoas desdenham ou não dão tanta atenção Eu acho porque desconhece a... também, mas eu acho que uma pessoa que está na posição dela ali, de trabalhando para ver aquilo ali, a pessoa tem que se informar. Tem um pouco mais de empatia, Isso, né? e se informar, né? Porque eu acho assim, eu falei o porquê, né? Se ela não acreditou na minha história, ela fosse pesquisar. Porque hoje Sim. todo mundo tem acesso à internet. Sim. Então eu acho assim, a pessoa tem que estar preparada para agir com as pessoas e saber que é um diagnóstico, eu tenho um laudo, eu aprendi a andar um passo à frente das pessoas em Eu acho relação que mais a do que isso, Tânia, você tem ela. Porque assim... né? Às vezes não basta. Não é suficiente? Oi, tudo É. bem? Eu tô aqui, eu tenho que provar minha existência? Você tá me vendo? É uma coisa assim meio louca. A gente vai entrar num assunto agora que eu acho muito importante a gente falar e eu gostaria que você abrisse mesmo o teu coração, tá? Vamos falar um pouquinho sobre preconceito. Você sofreu preconceito? A Bia sofreu ou sofre preconceito? Como que é a tua relação com isso? Como que você reage a isso? Como que você prepara ela para isso? Como que funciona na prática, no dia a dia? Sobre o preconceito, eu acho que é uma das partes mais difíceis. E no início era muito maior, né? A gente já passou por vários episódios, assim, bem constrangedores, bem difícil. Porque no início, realmente, assim, a aparência, né, para quem não conhecia, chocava, né? Uhum. Era difícil, então... Mas as pessoas também perdem muito a linha, sabe? Da curiosidade de... A inconveniência. É inconveniência. Porque assim, eu nunca fui de parar na rua, tudo que eu olhasse, que era diferente pra mim, eu nunca fiquei parando ninguém pra perguntar. Pra questionar, né? Por que é assim? Não é Isso porque você aconteceu com não você? sabe que você se acha no direito. Nossa, eu era perseguida, vamos dizer assim, na Sério? rua. As pessoas andavam atrás de mim, me paravam na loja, no mercado,
andavam atrás de mim na rua, às vezes com calor, eu de sombrinha, a pessoa me catucando na rua. Querendo saber O que aconteceu com ela. Conta pra entendeu? gente um caso que marcou você, alguma coisa assim que aconteceu que você fala, olha, isso aqui pra mim foi a gota d'água. Ah, teve vários. Uma vez eu entrando no mercado, o rapaz saindo, ele me olhou. Quando eu saí, ele estava na porta me esperando. Não, tô aqui te esperando porque eu queria saber o que aconteceu com a sua filha. Né? Assim, teve uma vez uma muda, passou pela gente, olhou, como ela não tinha como perguntar, oh Deus, ela correu lá na frente, chamou uma amiga, sei lá o que era dela. Aí a amiga veio, é que ela queria saber o que aconteceu com o bebê. Aí eles perguntavam, ela se queimou? Eu falava, não, ela nasceu assim. Mas você trata ela, né? Aí ela falou assim, não. Joguei no lixo. Sabe, assim, Dá vontade, né, gente? E assim, Deus foi me dando uma graça muito grande eu sofria, não é que eu não sofria, né? Eu chorava. Mas eu nunca bati boca com ninguém na rua. Eu tentava levar da melhor forma possível. Mas assim, as pessoas falavam assim, não sei como é que você aguenta. Não, eu imagino você andando na rua com a tua filha no colo, já não basta todo esse cenário. Sim. Todo o cenário desde o início, né, gente? Porque você carrega essa história com você. Tem um peso isso pra você. Lógico. Aí você imagina, você tá na rua com o teu bebê, aí você tem que, a cada esquina que você para, você tem que dar satisfação da natureza daquilo ali para as pessoas. Eu imagino o quanto isso não te desgasta, não te fere. É muito desgastante. E assim, às vezes eu só saía, é o que você falou, tem dia que a gente não tá afim, não tá podendo, gente, não mexe hoje. Então, às vezes só saía pra médico porque não tinha como fugir, mas tinha dia que eu não tinha emocional pra sair, pra responder as perguntas. E assim, às vezes no ônibus, tinha gente que não queria sentar perto. E tinha pessoas que só vinham sentar perto pra saber. Né? E assim, mas o tempo foi passando e a gente assim, aprendeu a lidar com a situação. Hoje é bem menos, né? E eu aprendi uma coisa nisso tudo. Eu aprendi a andar um passo à frente das pessoas em relação à curiosidade. Então foi quando eu entendi que eu precisava levar e falar e levar informação. Que não é contagioso, gente. É assim, isso é o tópico, sabe? Não é contagioso, sabe? Então, não é perigoso pra ninguém. Não é perigoso pra ninguém. Ela pode ter uma vida normal, com algumas limitações que todos nós temos. Todos nós temos, né? As nossas. Todos nós temos. Eu acredito que existam pessoas aí normais que têm muito mais limitação do que a própria Bia. Porque a Bia, gente, ela é muito bem resolvida. E eu quero entrar nesse assunto agora porque é um dos tópicos do nosso programa, falar sobre saúde emocional. E eu sempre vi que você sempre falou, você sempre informou muito, né? Eu acompanhei, assim, várias batalhas suas, que já depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão da banheira, né? Aquela luta sua ali para dar um pouco mais de conforto para ela, né, para facilitar no tratamento dela, mas a Bia é uma criança muito bem resolvida, ela é super alegre, super comunicativa, é modelo. A Bia é modelo. Tira várias fotos bacanas, tem algumas marcas, né, que já fazem trabalho com ela, e ela é super querida, gente, ela é super querida, e a Bia quer falar. Bia, fala com a gente um pouquinho como que tá essa vida sua de modelo aí. Tô vendo várias fotos suas, muito bacana. Como é que tá isso? Tá legal. A minha mãe só reclama. Sobre que quando eu fui tirar as fotos, ela até escondeu uma roupa pra não vestir. Oh, Deus, gente, não, posso me justificar? Pode, deve. Ela foi fazer a última sessão de fotos e a Petit Mimi entrou como parceria e ela emprestou 6 looks pra gente escolher e fazer as fotos.
Mas a pessoa quis usar os 6 looks, sabe? Claro. Então eu tinha escondido um pra assim, pra agilizar. Ela ficou 1 hora tirando foto e ela quis usar os 6 looks. E ela usou, entendeu? De todas as fotos. É super profissional, entendeu? Bia, tá gostando de ser modelo? Tá? É legal, né? Ser fotografada, você fica bonita nas fotos. E fala uma coisa pra mim, Bia. Como que você lida com essa sua diferença? Porque você, né, é só um pouquinho diferente. Né? Assim como quem tem cabelo louro, o outro tem cabelo preto, um tem cabelo crespo, um tem cabelo liso, cada um com suas diferenças. E você tem a sua diferença, a sua raridade. Como que você entende essa sua raridade? Fala pra gente. Toda hora quando eu passo, as pessoas perguntam. Crianças perguntam. Aham. Aí dá vontade de falar, minha mãe me jogou no lixo. Dá vontade de falar, minha mãe já no lixo. Quase que eu falo isso. Quase, né? Dá vontade, povo inconveniente. Não precisa, né, Bia? Aí eu falo. Você fala o quê? Eu falo que eu nasci com gente olha lá melar. Isso, que é uma raridade, né? Que você é só uma criança. Mas, ô Bia, você brinca normalmente. Você brinca de tudo. O que você mais gosta de brincar? De tudo. De tudo. Gosta de brincar, ué. E eu sei que você gosta muito de doce também, já fiquei sabendo, né? Qual doce que você mais gosta? Difícil também, ela gosta de doce. Eu gosto de chocolate branco e Nutella. Ai, Nutella é tudo de bom. A gente engorda só de falar o nome daquele. Pode patrocinar, viu, Nutella? Pode patrocinar o programa. Gente, por falar em patrocínio, produtor, Oi! vamos faturar, meu filho. Vamos! Vamos faturar. Eu adoro ver esse barulhinho aí, ó, dos nossos patrocinadores contribuindo lá na nossa caixinha. E o nosso patrocinador de hoje é a Isa Farias Festa. Gente, eles têm tudo que você precisa para fazer a sua festa. Decoração, foto, filmagem, som, iluminação e uma assessoria nota 1000. E o melhor orçamento da região, tenho certeza você não vai se arrepender. Tá aparecendo o arroba dela aqui. Entre em contato, pede o seu orçamento, garantia de sucesso. E com o oferecimento da J Music, o nosso músico preferido, Ronaldo! Seja muito bem-vindo, Ronaldo! Obrigado. Ronaldo aí que é um dos responsáveis pela construção da nossa vinheta, né? A nossa música de vinheta foi... Rapaz, esses caras aqui, eles mandam muito. Eles, junto com o nosso produtor Josias, criaram aí do absoluto zero a nossa vinheta. Muita gratidão, viu? Querido... Faça uso desse instrumento, alegra a nossa tarde, por gentileza. Toca aí pra gente, vai. Essa música ficou um clima meio romântico, né, Ronaldo? Ronaldo, você é romântico, Ronaldo? Conta pra gente. É romântico, sério? Tá solteiro, Ronaldo? Eu tô. Ih, vamos fazer uma mexinha. Vamos fazer uma ponte aí. Vai, Ronaldo! Vamos. Vai ter uma enquete aqui. Isso, meninas candidatas.
candidatem se o cara é músico, é romântico, né? Tá aí, ó. É difícil achar um homem que assuma, né, Tânia? Verdade. É difícil achar um homem que assuma, além de um excelente profissional. Muito obrigada, Ronaldo. Muito obrigada mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você já tinha ouvido falar sobre ictiose lamelar? Não, Não conhecia? nem na escola, nem nada. Nem em lugar nenhum. Caramba, tá vendo? Assim como muitas pessoas, Tânia, que não sabem. Daí a importância da gente estar falando, a importância da gente trazer informação. E eu quero falar sobre isso agora. Tânia, como que é o tratamento da Bia hoje? Então, a gente passou por altos e baixos, né, no tratamento, por ser uma doença crônica, vamos assim dizer. Existem vários estágios, né? Às vezes está no período melhor, outro não. Quando ela está na troca da pele, a pele fica bem ruim, aí depois no outro dia já está muito melhor, existem esses altos e baixos. Então, como eu falei, ela começou a tratar com uma médica, tratou durante 4 anos e depois já não estava mais assim, funcionando, sabe? Não estava mais casando ali, o tratamento não estava indo. Não respondia mais. Ela não respondia mais aquele tratamento que ela estava fazendo. E a médica, tipo assim, já estava naquela que... Saturou. Não melhora e vai ficar, é o que temos, é isso. É o que tem pra hoje. Isso, e eu nunca aceitei isso. Eu Que sou bom. muito inquieta em relação a isso. Então, assim, eu estou sempre pesquisando, procurando. Se eu vejo que isso não está dando certo, eu quero trocar, eu quero mudar. E a gente ficou, tipo, 1 ano meio que assim, sabe? Stand-by, assim, fazendo o que eu já sabia. O trivial ali, Isso. mas que não funcionava muito. Nesse período a pele dela piorou muito, né? Porque já não estava respondendo bem ao tratamento. Mas Deus tem a forma dele de agir, né? Foi Sim. quando ele enviou pra gente, que eu falo que realmente foi a mão de Deus, que enviou pra gente a médica que cuida dela hoje, Sim. que cuida dela desde os 5 anos e um pouquinho, que é a doutora Ivna, que assim, é um ser humano ímpar, sabe? Além de uma baita profissional, mas ela cuida com amor. E no caso da ictiose, além de um cuidado da pele, com medicamentos, com tudo, precisa desse apoio emocional. Sim. Porque antes eu ia na consulta e eu saía de lá chorando, porque Nossa. assim, a fala da médica era, né, eu não aguentava mais ouvir, não tem cura. Às vezes eu ia para ela trocar a receita por causa de data, mas não tinha aquela expectativa. E a doutora Ivna, não. Ela chega lá, ela se tornou nossa amiga. Beatriz chama ela de tia, tem aquele carinho, sabe? Então a gente já sai de lá motivada a fazer o tratamento da melhor forma possível. E quando não tá legal, vamos trocar. Quando uma coisa não tá funcionando, vamos tentar isso. Claro, sempre com os pés no chão, sabendo do que tudo é uma tentativa, né? A diferença é que ela te mostra possibilidades. Isso, Isso faz toda a diferença pra você. Com, assim, e com muito carinho, sabe? Tânia, ó, ela me põe na realidade, mas ela, sabe, me ajuda nessas questões de mudar o tratamento. Entendi. Então, hoje, o nosso foco é o cabelo dela, porque ela fez um exame genético depois de uma luta também com o plano de saúde, porque tudo tem que ter uma luta. Nossa, A gente teve não, que... não dá pra ser fácil, né? Não dá pra facilitar. a Se vida for da pessoa. fácil, não é aqui, entendeu? É. Então a gente precisou, ela pediu um exame genético e o plano recusou a fazer. Então a gente teve que entrar no processo judicial também. E a gente conseguiu fazer que o plano cobrisse, então a gente descobriu que ela tem 2 genes, né, com alteração. Um gene da ictiose, que Sim. confirmou, e um segundo gene que ainda não é conclusivo, né, que, vamos dizer assim, não está na literatura, nada. Nossa, nem a conclusivo. ciência respalda, né? Isso, então assim, vamos dizer que ela é rara dentro da raridade dela. Nossa. E a médica acredita que esse segundo gene defeituoso é com o que faz que o cabelo dela não cresça, Entendi. apesar de todo o tratamento. Então a gente está sempre buscando. E ainda né? assim o cabelo dela é lindo, né? Ela é super empoderada, assim. Eu acho a Bia muito à frente. Bia, fala pra mim, assim, como que você lida com a ictiose? Como que é isso pra você?
Teve um dia que eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu e minha mãe estavam andando na rua e uma menina me olhou assim. Aí, se fosse hoje em dia, eu ia falar bem assim pra ela. Menina, você tá olhando o quê? Você tá me olhando, tô olhando um pássaro. Eu sou bonito, é feia, beijo, até nunca. Isso. Autoestima super elevada, gente. Tânia, deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre a questão da autoestima. Como que tá a saúde emocional da Bia hoje? Como que funciona a autoestima dela? Como que você trabalha isso nela? A gente tenta, né? Acho que a gente já encontrou um caminho de construir coisas assim, que mostrar para ela que ela pode fazer ou que ela pode ser o que ela quiser ser, independente da questão dela, do diagnóstico dela, que ela tem que entender que diagnóstico não nos define. Sim. Então, assim, ela fez balé, agora ela faz natação, a gente procura sempre colocar ela para fazer alguma atividade coletiva, porque teve uma fase que ela estava assim muito fechada com o grupo da escola, com o grupo dos amigos só da escola. E quando ela ia para outras crianças, ela estava apresentando algum certo tipo de bloqueio. Entendi. Então, na época, o psicólogo falou que ela tinha que expandir esse círculo dela, né? Então, assim, a gente tenta fazer isso. Tem a parte do desfile, de fotos, que é uma coisa que as pessoas acham que, claro, eu incentivo, né? Mas é dela, ela gosta. Ela é mega vaidosa, sabe? Eu acho muito bacana isso, porque a Bia é muito bem resolvida, gente. A Tânia e a Bia, elas me chamam a atenção porque eu nunca vi você na rede social, embora você traga muita informação na rede social, né? A gente vai falar de um sonho que você tem daqui a pouco, né? De ser voz para essas mães, para essas pessoas que sofrem, que às vezes não têm acesso à informação, não tem às vezes iniciativa, né? Uma questão cultural também, né? Tem um pouco mais de dificuldade no tratamento e você quer ser voz para essas mulheres, já a gente vai falar sobre isso. E eu acho muito importante a forma com que você conduz isso, porque eu nunca vi você se vitimando, se colocando, embora você traga a informação, você mostre a realidade, as dificuldades da Bia, mas você não se posiciona assim como uma vítima, né, com aquele sentimento de comiseração, e você também não instrui ela assim, muito pelo contrário, ela é muito pra frente. Ela é super bem resolvida e eu acho isso muito bacana e eu acho que faz total diferença. Acho que foi um caminho que eu, assim, sem assim, ter muita coisa, eu segui esse caminho, eu acho que é o melhor. Apesar, mesmo na época que a gente fazia a campanha, eu sempre assim, vai fazer foto, vai publicar alguma coisa, arruma o cabelo, põe um laço, põe o vestido. Eu jamais vou usar as partes mais difíceis, vamos dizer assim, expor nessa situação. Quem tiver que ajudar, como muita gente ajudou e sempre ajuda, vai ser vendo ela dessa forma. Sim. Sabe? As pessoas elogiam, ela é estilosa, ela não sei o quê. As pessoas vão ajudar dessa forma. Eu acho que não preciso colocar ela assim, acordou. Coitada, vamos lá tirar uma foto. Até porque nós temos esses dias. Sim, nós então temos esses dias. Então eu acho super natural que um dia você esteja em alta, no outro esteja em baixa. Num dia você está, né, de cabelo feito, no outro dia está descabelada. Isso. Né? Eu acho super natural pra gente, por que não pra ela? E ela tem esses dias também. Tem dia que ela tá meio chateada, tem dia que, sim, tudo é de boa, como todos nós. Então, assim, a gente procura trabalhar. Quando eu vejo que ela não tá muito assim, a gente procura fazer alguma coisa que ela goste, pra poder, como acho que a gente procura fazer, né? Se você não tá bem, você vai lá, você procura, vou comer alguma coisa, vou sair, né? Então a gente procura fazer com ela essa parte. E ela tem esse sonho ela quer ser modelo, ela gosta, sabe? E eu incentivo porque para mostrar para ela que ela pode ser. Difícil? Porque a gente tem que romper uma barreira a mais. Sim. Né? Mas hoje também as coisas já assim, ela já fez vários desfiles, ela assim,
Graças a Deus, ela já saiu numa revista agora lá no Canadá, ano passado. Nossa, ela é muito Conta- chique, gente! Contando a história, a história dela. Agora ela vai sair de novo nessa mesma revista. Agora em agosto, ela vai sair de novo. Tânia, eu acho muito bacana esse teu posicionamento. Eu acho que é isso mesmo que tem que ser. A gente não precisa estar se vitimando, nem mostrando, nem expondo as nossas dores para ninguém. Quem tem que somar, soma. Quem tem que chegar junto, chega. Né, Tânia? Acho que o próprio universo, ele se encarrega de fazer isso, de conectar pessoas, né, e de trazer aquilo que a gente precisa sem a gente estar tendo que se expor, ficar choramingando. Eu não gosto muito disso. Eu acho muito bacana você se posicionar dessa forma. Agora, aconteceu uma coisa na sua história que eu acompanhei na época e eu achei lindíssimo, eu achei assim extraordinário, que você fez uma ação, você mobilizou o comércio e algumas pessoas se aproximaram de você em função de algo muito importante no tratamento da Bia. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o bazar, como que isso surgiu, como que aconteceu e a importância disso e da participação dessas pessoas, né, que se mobilizaram, que te ajudaram, que acreditaram nesse projeto e o resultado, que para mim é o mais importante. O bazar dela ficou famoso de uma Aham. forma muito natural, né? Eu descobri essa máquina, né, que ela vem dos Estados Unidos, que ajuda a hidratar a pele no banho, na banheira. Faz tipo uma esfoliação na pele dela. E a gente começou a fazer campanha e ali o bazar surgiu de uma forma muito inesperada, porque a gente ganhou o espaço primeiro. O dono do espaço falou, olha, tá aqui disponível, tal dia você faz o que você quer. Até então a gente já tinha feito almoço, alguns almoços assim, para ajudar no tratamento. E ali eu comecei a receber algumas doações, né? E ali eu falei, vamos fazer um bazar, assim, veio, sabe? Inspirado por Deus. E dali a gente começou a divulgar e a gente recebeu muita coisa das lojas, de pessoas de todos os tipos, as roupas também. E assim, a gente também abençoou muitas pessoas, porque eu falava sempre, tudo que a gente não vender, a gente vai doar. E muita coisa que nem chegou aí pro bazar, a gente nem mandou pro bazar, a gente doou. Muita coisa também, a gente então, assim, ajudou, então a gente foi ajudada e Criou ajudou. uma corrente ali. Foi uma coisa surpreendente, porque assim, eu tive a ajuda de umas amigas que pegaram ali junto comigo, e fora as outras que ajudavam assim em tudo que podia. E a gente ganhou de tudo, assim, do pequeno empresário ali, ao maior. E Você vê que não precisa ter muito para contribuir. Não, a gente ganhava doce, a gente ganhava bolo, a gente ganhava tudo. E assim, tinha de tudo no bazar. E o bazar foi um sucesso, né? Foi um Eu lembro sucesso. que foi um sucesso. Você também contribuiu. E assim, era muita gente contribuindo e assim, foi muito lindo. E a gente conseguiu comprar a máquina, a gente conseguiu construir um banheiro. Compramos a banheira, ela tem o banheiro dela hoje, que dá uma... Ela é muito chique. Ela é chique, gente. Ela dá uma qualidade de vida muito boa para ela, graças à solidariedade de todos, né? Foi uma ação muito, assim, muito importante, até, assim, me surpreendeu, sabe? Porque, como eu falei com você, a gente não apelou, assim, para essa parte, Não sabe? precisou. Não precisou, sabe? Ela sempre estava, a gente fazia tudo assim de uma forma mais bonita que fosse, sabe? E mesmo assim todo mundo contribuiu, pessoas de longe, de perto, ajudava de todas as formas. Era o pessoal que me ajudava a ir arrumar, ajudava no dia Resultado. trabalhando. Hoje ela tem uma qualidade de vida, eu tô vendo que a pele dela tá muito bem tratada. Claro que a gente não sabe dos desafios, dos bastidores, o que acontece no dia a dia, é uma luta diária realmente, né, pra estar cuidando, mas o resultado tá aí, né, eu tô daqui olhando o rosto, a pele do rosto dela, né, ela tá muito bem cuidada, muito bem tratada, e resultado disso também, né. É um conjunto, né? É muito importante esse aparelho, Tânia, pro É muito tratamento bom, dela. ajuda muito e é o que eu falei, né? É um conjunto de coisas. Como não tem uma solução ainda,
Sim. Então, assim, e você tem que fazer e procurar ver o que o organismo O que dá certo. O que dá certo. Entendi. Tudo é uma tentativa, como os cremes, sabe? Tudo Entendi. você tem que tentar e nada vai fazer. É igual dieta. Não adianta, Vai tentando. você vai tentando, você soma com uma coisa, soma com outra, mas. Tânia, fala pra mim um nome de alguém. Eu quero um nome só, não pode ser um monte. Eu sei que você vai falar, um nome que você pode falar assim, que de alguém que fez total diferença em toda a história. Eu sei que muitas pessoas importantes passaram pela tua vida. Muitas pessoas importantes passaram na sua vida, mas alguém a quem você tem muita gratidão. Ai, é muito difícil. É difícil, imagino não que posso, seja. não. Então, assim, vou ser bem clichê, então, pra não magoar ninguém, seja. porque são muitas pessoas, sério, de verdade. Imagino. São muitas pessoas, tem aquelas que nunca largou, sabe? Que tá ali, às vezes, pra escutar. Mas desde do primeiro dia, né, minha mãe. Então, assim, não tem como, né, não citar, porque é a base, né, às vezes falam assim, nossa, não sei como é que você aguenta, como é que, né, você é tão forte. Não, gente, não sou forte. Não tá sozinha. Né, não tô sozinha, né, ela sempre ali do meu lado, me apoiando e me cobrindo de oração, né? Sim. Que pra mim, é tudo. fundamental, né? É tudo. Então, né? ali, Dessa cobertura. essa cobertura, né, espiritual, de Sim. oração, pra mim é muito fundamental. Mas eu tenho muitas pessoas faço pessoas ideia que, que assim, em cada momento teve, assim, um destaque maior, sabe? Em Entendo. alguma coisa marcou ali. Mas, assim, são muitas pessoas, então, assim, eu não me sinto no direito Não de falar. dá pra ninguém. falar, Não. porque o programa não comporta esse Não. tempo todo. Esse tempo todo Eu pra você esqueci, citar todas. Mas sintam-se todos. Quem fez Isso. parte sabe, quem faz parte Isso. sabe. É Então verdade. sintam-se assim abraçados por todos nós. Não só por você, mas por mim, por toda a nossa equipe. Porque certamente a sua participação fez total diferença na Com vida da certeza. Bia, tem feito. E tantas outras pessoas que ainda vão vir, né, que ainda vão surgir, que ainda vão se levantar. Tânia, a gente está partindo para o final do nosso programa, mas essa parte é a parte que eu mais gosto. É uma parte que, para mim, é muito importante. Você já falou, já contou um pouco da sua história. Eu sei que se a gente ficasse aqui 5 horas falando, teria muita coisa para contar, muita informação para levar, né? Mas esse momento você não vai falar. Não é o momento de você falar. Agora é só a Dona Brito que fala. Então, Tânia, são muitos anos de luta, né? Com a Bia, desde o nascimento. Eu imagino que muitas coisas aconteceram. Muitas guerras foram travadas. Muitas lutas vencidas. Muito choro. Muito riso. Muitas feridas. Muitas cicatrizes. E também muita gratidão, né? É uma história que não é fácil e uma história que não teve fim, não tem fim, a sua jornada continua, né? Uma jornada linda, de muitos desafios e que continua e que segue. Estou sem chão. Falar de Tânia me emociona muito. Ela é exemplo de filha, de mãe, de mulher, irmã, amiga e companheira. Dentro da minha fé, eu não reconheceria uma mulher tão guerreira quanto ela. Ela é demais. Ela me surpreendeu muito quando a Bia nasceu e tem me surpreendido todos os dias. Ninguém dá nada por ela. E ainda que muitos não a reconheçam, ainda que ninguém veja todo o trabalho e o esforço dela, ainda assim, ela é uma guerreira. Corre atrás, se esforça. É uma leoa. Eu fico estarrecida em falar de Tânia. Melhor filha que eu poderia sonhar ter na vida. Minha filha é a melhor filha que eu poderia ter sonhado um dia. É a melhor mãe também. Ela é extraordinária. Ela é maravilhosa.
é forte, uma guerreira. Quando olho para minha filha, eu só consigo ver força. Uma escolhida de Deus, assim como Esther, para salvar uma nação. Estou em lágrimas. Falar da minha filha me enche de orgulho. Um filme passa pela minha cabeça. Quanto orgulho eu sinto da minha filha. Tânia, minha filha, eu te amo. Dona Lúcia. Ai, gente, não vou chorar, gente. Não vou chorar. Não vai chorar. Não vou chorar, não. Você falou da sua mãe. É, O papel dela é fundamental na tua vida, né? com certeza. Nossa, desde o início, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Mas assim, ela não deixa, né, a minha fé abalar. Não deixa a peteca cair, entendeu? Em todos os momentos, eu sei que posso contar com ela, sabe? Então, assim, nossa, é o que eu falei, É a sua né? base. Com certeza, entendeu? Em 2012, fui alertada por uma mulher de Deus para procurar uma moça chamada Tânia Mara. Na época, a minha amiga estava desanimada, mas eu não sabia. Na mesma semana eu a encontrei e falei do que Deus havia dito. Mas não tínhamos noção do que estava por vir. Só sabia dentro de mim que precisava orar por ela. E assim foi. Passado um tempo, fomos surpreendidos com a chegada de Beatriz, com a sua raridade. Um temor enorme tomou conta de mim. E eu só sabia chorar. Foram momentos de muita emoção ao lado da minha amiga. Sabe, Deus queria dar esse presente para minha amiga. Mas ela precisava estar fortalecida em oração. Não por ela, porque o coração dela sempre seria da Bia. E Deus já sabia disso. Mas para entender um propósito em ajudar outras pessoas com seu testemunho de superação e fé. Hoje eu vejo como Deus é lindo. Me sinto privilegiada em tê-la como amiga. Tânia, Deus continue te abençoando. Te amo muito e tenho muito orgulho de você. Uma amizade que começou quando você tinha 6 anos de idade. Quem é? Jane. Jane Márcia Pinheiro Dias. Amigas desde os seus 6 anos de idade. Nossa! Eu nem lembrava desse detalhe da idade, tá vendo? Vocês ficam marcando muita idade. Né? O que significa essa amizade pra você? Então, foi o que eu falei, né? A gente passa por vários momentos, né? Às vezes a gente tá um pouco afastado depois. Mas assim, são aquelas pessoas que a gente sabe que tá na mesma ligação, né? Que quando a gente precisa, o amor e o carinho tá sempre ali, né? Às vezes assim, no corre-corre do dia a dia, né? É muito. Mas assim, são pessoas, é o que eu falei, por isso que eu não poderia citar uma pessoa, porque são pessoas que ela foi muito ali, naquele primeiro momento ali, de estar ali chorando junto comigo, naquele período que eu só chorava, né? Ela chorou junto. E ela chorou junto. Então, assim, são muitas pessoas especiais, assim, de momentos marcantes. Olha ali, naquela câmera ali do meio. Faz o seu agradecimento, fala o que você sentiu no teu coração. Ai, gente, assim, não tem palavras, né, pra agradecer tanto carinho e dizer que não me sinto especial, não me vejo especial como, né, muitas palavras foram ditas. E que às vezes, assim, é muito... Às vezes eu falo, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas, assim, é Deus mesmo que vai sustentando. E às vezes eu passo por um momento tão difícil, mas eu não percebi que esse momento foi tão difícil. Então, assim, é graças a tanta amizade, a tanta oração, a tanto amor, a tanto carinho de todos, né? E eu só tenho, assim, muita gratidão a Deus e a todos.
minha gratidão para você, pra Bia, por vocês estarem aqui. Ah, imagina. Compartilhar um pouquinho, um pedacinho da sua história com a gente. Eu sei que você tem um sonho de ser boca, né? De ser canal de bênção para outras vidas. E eu tenho certeza que breve esse sonho vai ser realizado. E você vai alcançar muitas pessoas, vai abençoar muitas vidas, assim como você tem sido abençoada. Eu tenho certeza que o universo ele vai se carregar de conectar você com as pessoas certas para que esse sonho nasça, para que esse sonho aconteça e para que você seja canal de bênção para outras vidas. Fica com o meu carinho, com a minha gratidão. Um beijo no seu coração. Eu que Na agradeço. tia Lúcia. Nós temos uma história com tia Lúcia. Ela me fez chorar. Dessa. Ela tá assim, quando que você vai? Já foi. Ah, olha. É desse jeito. Gente, a vida é feita de história. A vida é feita de relacionamentos, de amores, de carinho, de fraternidade, de mão estendida. A vida é feita de experiências, muitas das vezes doloridas, mas são experiências que nos forjam, que nos transformam, que transformam o nosso caráter e que nos faz ser melhor a cada dia. Que você não abra mão das suas experiências, dos seus processos, viva seus processos da melhor forma possível, mas não abra mão deles, porque eles estão forjando você, estão preparando você para coisas muito grandes. Eu acredito muito nisso, eu acredito em você. A nossa equipe acredita tanto em vocês que nós estamos investindo tudo nesse programa, nesse projeto, nesse novo tempo. E eu quero vocês juntinho aqui comigo, tá? Cada conquista nossa, a gente celebra junto com vocês. Então deixa aí nos comentários, deixa a sua sugestão, fala pra gente o que você achou desse programa de hoje. Eu achei muito informativo, muito importante a gente abordar esse tema. Vamos falar sobre isso outras vezes. Então fica aqui com o meu coração todinho de vocês. Beijo da Brito e até o próximo programa. Bia, dá tchau, Bia. Tchau. Agradece. Quer mandar beijo? Pode mandar. Quer mandar beijo? Manda Vamos beijo. mandar Olha lá, olha beijo. ali. Olha lá. Tira a mão. Manda beijo. Beijo Pra quem? pra minha avó. Aê, vovó. Tá muito... Unanimidade. Ela tá muito requisitada hoje, hein? Então, beijo da Bia. Beijo da Bia, beijo da Brito. Toca pra gente, Ronaldo.